Meus queridos, minhas queridas, nesse momento tão singular em nossa vida, onde que podemos sentir a presença do Senhor, estaremos refletindo todos juntos sobre a importância da palavra do Senhor, a importância da Bíblia em nossas vidas. E gostaria de refletir com os amados irmãos sobre o texto onde que Moisés vai instruir o seu povo sobre a importância da palavra do Senhor na vida daquele povo. E gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio 6, nós vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 8. Abra sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura. Amém? Leamos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Moisés está nesse momento instruindo o povo de Israel, o povo que o Senhor separou para estar caminhando, a respeito dos seus mandamentos, dos seus estatutos. No começo desse capítulo ele já vai falar, sobre essas palavras, que quer dizer nada mais, nada menos do que a própria palavra do Senhor, que naquela época, diferente do que nós temos hoje em nossas mãos, não tinha toda a Bíblia concluída, mas ele está citando aí sobre a prática e a importância da palavra do Senhor em nossas vidas. E gostaria de pensar alguns ensinamentos que esse texto vai nos trazer para nós, no nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, que pode nos ajudar a ser os melhores servos do Senhor, a podermos passar por esses momentos juntos, alicerçados na palavra do Senhor. E gostaria de, primeiramente, destacar um ensinamento que nós podemos observar nesse texto, que é que a palavra do Senhor ela precisa estar guardada em nossos corações. O versículo 6 já vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E Moisés ele vai falar sobre a importância dessa revelação do Senhor estar guardada no coração de cada um daquele povo e também nos nossos corações. Nós precisamos, além de citarmos ela, nós precisamos, além de conhecê-la e respeitá-la, nós precisamos, além de termos ela como nossa paz, nós precisamos guardá-la em nosso coração. Quando Moisés fala sobre a palavra coração, ele se refere a estar no centro da consciência, do intelecto, da nossa vontade. Então essa palavra ela precisa dominar o nosso ser. Ele está chamando o povo para que eles não só fossem cumpridores da palavra, mas que ela dominasse os seus pensamentos e que amassem essa palavra. Quando nós amamos algo, queremos sempre pensar e fazer algo concernente ao que amamos. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Ela precisa ser. E para que ela venha a ser nossa regra de fé e prática, nós precisamos estar guardando em nosso coração, no nosso pensamento, na nossa mente, e ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, ela vai clarear o nosso caminho a seguir, ela vai nos iluminar onde podemos andar, caminhar. Já nos diz lá em Salmo 119, E se nós temos a sua palavra em nosso coração, iremos praticá-la. E Paulo já diz que ela serve para nos corrigir, redarguir, ensinar e instruir em justiça. Então podemos aprender no dia a dia como utilizarmos essa palavra que Deus deixou para nós, para nos guiar. Eu deveria ficar surpreso, mas infelizmente não fico, quando vejo muita gente dentro das igrejas, com muitos anos de vida cristã, onde que
fazem coisas diferentes do aquilo que a Bíblia nos fala, que nos ensina. Em primeiro exemplo que nós vemos é pessoas que xingam, mesmo tendo conhecimento dessa palavra, né? Tem atitudes diferentes, né? E nós podemos ver lá em Efésios 4:29, que a palavra não sairá da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em Tiago, a palavra fala que nós precisamos controlar a nossa língua. Se a nossa regra de fé e prática, se nós aguardamos no nosso coração, ela precisa determinar aquilo que fazemos, aquilo que falamos. E outro texto vai falar que a boca fala do coração está cheio. Se nós guardamos essa palavra em nosso coração tem que estar cheio de amor, cheio de alegria, cheio de palavras boas, cheio de incentivos, coisas positivas, para que nós venhamos ajudar as pessoas. E nós podemos ver também que há pessoas erradamente que, mesmo conhecendo a palavra, ainda fazem acepção de pessoas, tratam diferente um do outro, né? E a palavra também nos diz ao contrário. Nós podemos ver lá em Tiago 2:9, nos diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. E muito mais atitudes que nós podemos ver em que pessoas estão caminhando conosco, mas deixam de praticar essa palavra, deixam de estar guardando essa palavra, e que essa palavra precisa ser aquilo que vai nortear nossas vidas, no nosso dia a dia. Temos vivido dias difíceis no cristianismo, dentro da nossa igreja. Por quê? Porque não temos praticado essa palavra. Nós temos tido uma falta de valores, né, perante a sociedade, onde que o testemunho, o mau testemunho vem muitas vezes dentro de nossas igrejas, dentro de um povo evangélico. Isso tem trazido um momento difícil, isso tem atrapalhado a pregação da palavra, isso tem atrapalhado para que nós possamos representar Jesus Cristo na terra, possamos falar dessa palavra. Mas eu quero chamar a você a atenção para que você esteja pensando nisso. O que você tem feito com a palavra do Senhor? Às vezes você tem lido, às vezes você tem até percebido, entendido, mas muitas das vezes não tem praticado essa palavra. E essa palavra ela precisa ser praticada no nosso dia a dia. Se nós temos ela no nosso coração, se nós a amamos, se nós entendemos que a palavra é a revelação do Senhor, nós precisamos agir corretamente conforme ela nos ensina. Mas o texto ele vai também nos ensinar uma outra coisa, e é o segundo ponto que eu quero destacar com você nessa breve reflexão. Ela vai nos ensinar que a palavra precisa ser passada. Versículo 7 vai dizer: e as intimarás a teus filhos. A primeira pessoa a ser passada essa palavra do Senhor, que o texto nos apresenta, é a família. Assim como nós em nossa vida cotidiana, se fazemos mudança, tudo que nós vamos fazer diante da nossa vida, a família é a primeira a estar participando, a saber. Assim também a palavra do Senhor, ela precisa ser passada para os nossos filhos, para nossas famílias. E um pai é um excelente mestre para seus filhos quando pratica o que ensina. Então nós precisamos praticar essa palavra, nós precisamos ensinar. O exemplo dos pais é fundamental para que os filhos aprendam. E como é bonito ouvir alguém falar, né? Não tem como não saber que fulano é seu filho, né? Quando eu olho para ele, vejo ele falando, vejo as suas convicções, não tem como dizer que não é seu filho. Imagino que como é bonito, como você sente orgulho disso. E eu fico pensando como Deus tem que ter esse orgulho de nossas vidas, quando olha lá do céu para cada um de nós e ver aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos agindo como filhos seus. E nós precisamos passar essa palavra que a nós foi ensinada
que a nós é trazida, que a nós é revelada pelo Santo Espírito de Deus, nós precisamos passar para os nossos filhos, mas não somente para os nossos filhos. Precisamos também passar para os demais que estão à nossa volta. E quando o texto diz intimará os seus filhos, ele dá o começo, como de dentro para fora. E eu creio que é muito mais, não só com a sua família, mas vai além, né? Ele não fala ali, mas nós podemos trazer esse conceito de levar a todos que estão à nossa volta. Então essa palavra tem que ser passada, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser pregada àqueles que estão à nossa volta. E Moisés, ele chama a atenção daquele povo para que eles vivessem dessa maneira. E eu gostaria que você pensasse também nessa manhã sobre esse outro ponto, que você vivesse dessa maneira, que essa palavra fosse também pregada e passada, primeiramente para a sua família, para os seus filhos, mas também para aqueles que estão ao seu redor, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde que você mora, que você possa passar essa palavra adiante, essa palavra que traz luz à escuridão, onde que nós vivemos em um mundo que está perdido, nós vivemos um mundo que está vivendo caminhos nas trevas. Nós precisamos que a palavra do Senhor ilumine o seu caminho. E como diz o Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. É a palavra que vai purificar os nossos jovens. É ela que vai direcionar aquilo que ele precisa fazer de correto. E como ele saber se nós não viermos a ensiná-los? Como eles aprenderem se não ouvirem dessa palavra? E você tem falado para a sua família? Você tem falado para aqueles que estão à sua volta? Você tem sido luz? Você tem sido instrumento de Deus para levar essa palavra? E gostaria de também pensar no terceiro ponto, que além dessa palavra estar guardada em nosso coração, Moisés vai falar que ela precisa ser passada, mas que ela precisa ser falada em todo o tempo. E o versículo 7, continuando a leitura dele, vai dizer aí: e delas falarás assentado em tua casa. Assentado em tua casa. Quando estiver na sua casa, essa palavra, ela tem que ser nortear as nossas conversas. Essa palavra tem que ser referência nos assuntos do nosso lar, nas brincadeiras sadias, na descontração. Tem muitos que acham que no momento de descontrair pode falar qualquer coisa, mas não. Nós precisamos entender que a palavra que tem que nos guiar, né, no nosso bate-papo, ela precisa ser muitas vezes o assunto de conversa da nossa família, de uns para com os outros. Mas o versículo vai dizer também que andando pelo caminho, ou seja, quando estivermos em qualquer lugar, aí ele começa também a fazer referência de dentro para fora, na sua casa e agora qualquer caminho, quando você estiver andando, seu ir e vir, se você estiver na sua escola, se você estiver aonde que estiver, ela precisa guiar as suas palavras, ela precisa te orientar o caminho a seguir. E em Salmos 119, 5 e 6, já nos diz: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos, então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Então essa palavra, ela tem que estar andando no caminho, ela precisa dirigir nossas conversas, nossas atitudes, nossas ações em todo o tempo. Mas o texto ainda vai trazer mais uma mensagem que diz que deitando-te e levantando-te, ou seja, essa palavra precisa ser o último pensamento do nosso dia e o primeiro do dia seguinte. Ou seja, em todo o tempo, acordarmos e dormirmos pensando nessa palavra. E é interessante que os judeus, devido a esse texto, eles criaram uma caixa com algumas passagens bíblicas e que uma caixa de couro e amarraram na sua mão esquerda ou na testa, e antes das suas orações eles pegavam esses versículos, né, que se chamavam, essas caixas se chamam as filactérias,
né? E é interessante nós observarmos que quão grande era a preocupação do povo judeu de não esquecer dessa palavra, ao ponto de criar um mecanismo para que toda vez que ele estivesse andando no caminho, onde quer que estivesse, ele lembrasse das palavras, pudessem ali olhar e pudessem meditar. E nós, às vezes, temos deixado de dar importância a essa palavra que nos guia, essa palavra que foi escrita por homens inspirados por Deus, revelação de Deus para nossas vidas, o descortinar de Deus perante o seu povo e nós, o Israel de Deus hoje, que somos nós. Nós precisamos pensar qual a importância que essa palavra tem tido em nossa vida. O que você tem feito com a palavra de Deus? Será que você tem guardado no seu coração? Será que você tem passado ela adiante, entendendo a sua necessidade? E será que você tem falado dela em todo o tempo? Seja de manhã, seja à noite, seja nas conversas, seja no meio dos amigos. Que possamos entender que essa palavra ela tem que ter prioridade em nossas vidas. O livro que precisa ser mais lido em nossos lares, diante de você, precisa ser a palavra de Deus. Ela que vai nos orientar. E às vezes nós ficamos tristes porque quando vemos pessoas que escutam essa palavra, têm escutado, mas vivem e agem totalmente diferentes sobre aquilo que Deus nos ensina. Que possamos estar orando a Deus e possamos entender e praticar a cada dia mais essa palavra, tendo uma vida correta diante do Senhor, tendo atitudes conforme Deus quer dos seus servos. E que Deus te abençoe. Amém?